Boa noite, gente, tudo bem? Tô aqui reativando o canal, né? Tem um tempo sem postar aí. Desculpa aí o atraso, a gente tá voltando aí ao trabalho. E o intuito é de voltar, de criar uma série, né? De tá trazendo informações novas, né? A gente vive um cenário um pouco conturbado aí no agronegócio nos últimos meses. E a ideia é de trazer aqui, de estar utilizando o canal como uma ferramenta de dicas para os produtores rurais, né, de todo o Brasil, apesar de estar lotado aqui em Minas Gerais, mas dos produtores de todo o Brasil, de como estar utilizando mecanismos jurídicos e tributários, societários, etc., para poder estar protegendo a propriedade, estar alavancando os resultados, principalmente se estiver correndo contra a inflação, contra juros altos, etc. Essas ferramentas de gestão elas acabam tendo um maior grau de importância e com o tempo isso vai virando mais uma necessidade do que um plus na atividade, né? Então, durante os próximos meses, eu vou estar fazendo aqui vídeos não muito longos, mas abordando temas que são relevantes para a atividade rural atualmente, né? No caso, os 5 temas principais: a parte de direito tributário aplicado ao agronegócio, né? A parte de gestão de propriedades rurais, de gestão na própria produção e administração rural, o direito ambiental aplicado ao agronegócio e às propriedades rurais, o planejamento sucessório e também sobre tendências e tecnologias que podem estar incrementando aí a rentabilidade da produtividade da fazenda. Então, que hoje a gente vai ter aqui um insight simples sobre um tema que está se tornando bastante recorrente aí sobre os produtores rurais, né? A gente recebe sempre bastantes dúvidas aqui no escritório, e que seria o que são as famigeradas holdings rurais, né? A gente vê o pessoal não sei cada um, né, que tem um pouco de algoritmo envolvido nisso, mas a gente recebe muita informação e esse tema de holdings familiares, holdings patrimoniais, holdings rurais acaba tendo um pouco de destaque, né, nos últimos tempos como um mecanismo de proteção patrimonial e planejamento sucessório. E eu vou dar aqui um geral sobre qual que é a ideia da holding, né, de forma mais simples. O primeiro ponto é que não pode ser tratado de forma mística, né? A holding não é um mecanismo milagroso, não é nada que foi inventado recentemente, é só um nome bonito para a utilização de um mecanismo societário, de uma empresa, para a organização do patrimônio. E essa organização ela vai impactar em aspectos de natureza tributária e em aspectos de natureza sucessória. E na maioria das vezes, né, quase todas as vezes, ela, quando bem utilizada, bem estruturada, ela vai trazer sim uma economia tributária e uma facilidade na sucessão. Né, a holding não veio acabar com os inventários, ela facilita bastante. Em alguns casos ela realmente consegue suprir, mas não necessariamente vai ocorrer a extinção do inventário, não vai continuar ocorrendo. Mas a holding ela consegue facilitar essa sucessão de forma que ela impacte menos no patrimônio quando o patriarca ali vinha a passar. Então, assim, eu acho que de início, assim, o que a gente pode reduzir, o que seria uma holding patrimonial em uma empresa que ela concentra patrimônio da família e serve para organizar esse patrimônio. Basicamente é isso. Esse conceito ele vem trazido desde a lei de SAs, né, uma legislação aí que já está na beira de 5 décadas aí, e que a possibilidade, a holding é uma empresa que tem possibilidade de participar de outras empresas, né? As SAs, sociedades anônimas, elas independente de ter isso no objeto social, elas podem participar de outras sociedades, mas as limitadas, né, que geralmente são aí a maioria das estruturas de PJ familiar, de empresas familiares, elas precisam de ter esse objeto específico de compra e venda, de participação em outras sociedades, né, que sejam sociedades limitadas, que sejam sociedades listadas em bolsa, mas ela precisa de ter esse objeto social, falando que ela, né, tem esse objeto, ela participa de outras. E a partir daí, né, dessa ideia, aí o termo veio importado, né, de holding, é uma sociedade que segura outras
participações de outras empresas, acabou que tendendo para o lado da holding patrimonial, que aqui, né, foi o termo é um pouco mais comercial, né, mas é uma sociedade que na prática é uma imobiliária. Né, a holding patrimonial ela se aproxima muito de uma estrutura de uma empresa imobiliária. Ela está ali para organizar, gerir o patrimônio e organizar a atividade imobiliária. E aí, sendo, por exemplo, no caso de uma propriedade rural, que é o objetivo nosso, né, um dos pontos seria, por exemplo, a redução da tributação para quem faz o arrendamento. Né? Apesar da gente ter alguns benefícios no cálculo para quem tem um contrato de parceria rural, a gente sabe que em alguns casos não é possível fazer a parceria rural e a terra é efetivamente arrendada, e a tributação na pessoa jurídica de imóveis ela é muito menor do que na pessoa física. Então, um dos mecanismos é isso, de conseguir organizar e baratear a tributação de arrendamento. Né? A própria também venda de imóveis, quando eles são na estrutura de um PJ, eles estão ali no estoque, estão na propriedade para investimento ali de uma fazenda, de uma empresa que tem essa fazenda, né? Se ela está no estoque, a tributação não vai ocorrer da forma tradicional, comparação de ganho de capital tão simples quanto é na pessoa física, e aí vai mudar o cálculo, e na maioria das vezes se importa em economia tributária. Então, a estrutura de uma holding, ela facilita a gestão, primeiramente, né? Mas não é todo caso onde vai ser necessário, porque envolve também custos, né? E esses custos eles têm que ser sobrepesados com os benefícios e verificar isso a médio e longo prazo se é viável ou não. Dou um exemplo aqui simples de algumas propriedades rurais muito pequenas que estão enquadradas como pequena propriedade familiar, que elas são empenhoráveis. Se você integraliza essa propriedade dentro de uma holding rural e a única propriedade, ela vai perder essa empenhorabilidade. Apesar de ser discutível no judiciário se ela vai perder ou não, né, a gente pode até ter uma margem para discutir, mas a princípio ela perde e você fica dependendo do judiciário para poder estar afirmando que aquela propriedade de pequena monta ela é empenhorável. Então, assim, a mesma coisa vale para o imóvel urbano, né? Pô, eu tenho só uma casa e tenho 2 filhos, eu queria fazer uma holding para pagar menos tributo na sucessão. É interessante, não necessariamente, porque muitas das vezes o custo que vem para aquilo sendo um imóvel residencial, sendo um imóvel único, e o imóvel único, por ser bem de família, ele é empenhorável, você tem essa certa dificuldade de pegar um bem que ele é empenhorável, que ele tem uma garantia que ele não pode ser tomado da família, ainda por questão independente do tipo da natureza da dívida, exceto se for dívida própria do imóvel. Mas nesse caso, se você afasta isso e coloca ele dentro de uma estrutura de uma empresa, você perde essa empenhorabilidade, né? Com a mesma discussão relativa, né, na fazenda, que isso pode se discutir, levado para o judiciário, porque o uso é efetivamente como bem de família, mas você novamente fica dependendo do judiciário aqui no Brasil, e não é lá dos mais rápidos, né? Então essa tutela não é tão simples e não é tão rápida. E você sai de uma situação de segurança para uma situação de insegurança. Então não são todos os casos onde uma holding é interessante, mas nos casos onde ela é cabível, ela é um instrumento bastante interessante, é um mecanismo de direito empresarial propriamente dito. Você tem uma empresa que passa a cuidar do patrimônio, e aí os sucessores, a família, aquelas pessoas, elas deixam de ser donas diretamente do imóvel, passam a ser donas, sócias de uma empresa que agora é dona daquele patrimônio. E num exemplo simples aqui, para a parte, por exemplo, da sucessão, né? Se tem ali alguns bens, alguns imóveis que são locados, né? E ali o patriarca vem a falecer, vai para o inventário, não os imóveis, mas vai para o inventário as cotas da empresa. Ainda as cotas da empresa é muito mais fácil de você organizar, porque tem um valor definido ali de quantas cotas que vai para cada um, e simples. Não vai, os imóveis, como eles são da empresa, eles não vão ser divididos, eles vão continuar a gestão totalmente igual, a empresa vai continuar funcionando, independente do sócio falecido, a relação com os terceiros não vai ser alterada, e aí simplesmente vai dividir as cotas. E a gente tem alguns mecanismos que permitem essa doação dessas cotas de forma antecipada, a compra delas, para estar barateando a tributação e eventualmente até poupando, né, evitando o inventário. Mas ainda que não evitado o inventário em si das cotas da empresa é muito mais simples do que o inventário dos imóveis, que são, né, que caso eles estivessem em pessoa física. Então a gente tem vários instrumentos de natureza empresarial podem impactar impacto tributário, né, um dos principais impactos.
a questão de facilitação da sucessão, nesse próprio exemplo de um inventário que vai cotas ali, ele é um inventário muito mais simples de ser resolvido do que um inventário que vai imóveis, que vai envolver regularização desses imóveis, vai envolver avaliação diferente deles ali para ver o que é cada um. É um inventário muito mais simples. Além dos mecanismos de doação, pode ser gravada com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade, né, que elas evitam desse patrimônio ser dispersado pelos herdeiros. A gente pode manter o usufruto em nome dos doadores, das cotas da empresa. Então tem toda uma estrutura, né? Isso envolve um estudo mais aprofundado de cada caso, onde a gente vai encaixar cada ferramenta, mas no geral, né, para não ficar extremamente aqui no juridiquês, né, a holding ela tem 4 grandes pontos onde ela vai trabalhar. Um seria na economia tributária, um seria na facilitação da sucessão, outro seria na proteção do patrimônio, né? Que essa parte de proteção do patrimônio por exemplo, que as dívidas que vão a mim, elas não vão mais afetar diretamente o imóvel. Eu vou ser agora dono não mais do imóvel, mas dono de cotas de uma empresa que tem um imóvel, e isso cria uma camada de proteção, né? E posteriormente, de acordo com o mecanismo sucessório for avançando, eu vou ter menos patrimônio no meu nome, né? Então seria o outro. E a última questão de governança, de administração do patrimônio de forma mais profissional. Isso já é um pouco mais buscado para famílias que têm um patrimônio maior, né? E aí essa gestão na pessoa física ela acaba prejudicando os rendimentos do próprio patrimônio. Quando você traz isso para a estrutura empresarial que tem uma gestão profissional, isso vai ter um impacto e geralmente ocasiona uma melhora no retorno que esse patrimônio dá com o tempo. Então seria esses 4: a governança, a tributação, a sucessão e a proteção patrimonial. Cada família vai ter ali alguns desses critérios que ela vai precisar mais ou precisar menos, que ela tem mais urgência ou menos urgência e que ela vai valorar mais, né? Não tem como ter tudo, 100% de tudo ao mesmo tempo, mas aí a gente analisa em cada família o que ela tem de mais necessidade, se ela tem mais necessidade de organizar a sucessão, se ela tem mais necessidade de um planejamento tributário mais robusto, se ela tem mais necessidade de estruturas de governança ou se ela tem mais necessidade de estrutura de proteção patrimonial, blindagem patrimonial. E aí a gente elabora esse trabalho, né? Geralmente a gente, como escritório de advocacia, a gente faz isso em conjunto com a contabilidade, com o escritório de contabilidade, que vai acabar gerindo essa empresa no dia a dia. Nós, como advogados, fazemos uma estruturação do negócio, elaboração dos contratos sociais da empresa, a elaboração de acordos de acionista, a estrutura de como esse patrimônio vai ser gerido, os mecanismos de cessão dessas cotas, e essa gestão efetivamente a gente acaba fazendo, e a gestão do dia a dia geralmente é a contabilidade que vai estar realizando, né, vamos dizer ali, a rotina contábil, fiscal dessas PJs, né, dessas empresas que são de natureza patrimonial. Então, o que daria inicialmente para falar isso assim, de forma bem sucinta seria isso. A holding ela é uma empresa que ela é criada, ela é desenvolvida para facilitar a gestão patrimonial. E essa gestão patrimonial, de forma mais eficiente, pode se manifestar em um ou mais tipos de gestão. Gestão tributária, gestão de governança, gestão de proteção e riscos e a gestão de sucessão. Então a gente tem esses mecanismos e a gente estuda a história do cliente, a gente estuda o andamento, como que é essa evolução patrimonial durante o tempo, a gente desenvolve esses mecanismos. Quando a gente está lidando com produtor rural, que é, né, o meu caso, a gente já trabalha muito com produtor rural, essa estrutura da holding ela vai levar em conta a essência do imóvel rural, que ele é diferente, né? Os princípios que protegem o imóvel rural do direito agrário são distintos do direito imobiliário tradicional. Tem essa relação de natureza fundiária, tem riscos ambientais que são maiores do que imóveis urbanos e que devem ser levados em consideração. A tributação, muitas das vezes o produtor tem essa possibilidade e ele exerce a atividade rural como pessoa física, e a gente vai avaliar se é interessante ele manter a tributação como pessoa física, se é interessante ele pejotizar, né, ele tornar uma empresa também a atividade, ou se é um caso dele mantendo distinto. Tem casos onde ele vai ter a propriedade no nome da empresa e vai manter a atividade em nome da pessoa física. Em outros casos ele vai ter uma única empresa que tem tanto a propriedade dos imóveis quanto a própria gestão do negócio.
Em outros casos, ele pode ter duas empresas distintas, uma proprietária do patrimônio e outra que gere a atividade. E em alguns casos vai ter mais de 2 ou 3 PJs de acordo com o caso, mas aí a gente geralmente trabalha com uma robustez patrimonial maior que justifique os custos que isso implica, né? A holding não é simplesmente fazer e ela acabou, ela tem custos de manutenção, né? E a gente tem que sobrepesar isso para trazer efetivamente valor, gerar resultado para o cliente. Então, a ideia inicial do que é uma holding, acho que dá para ter essa ideia geral, né? É uma empresa de gestão do patrimônio da família. Né? Não é nada de outro mundo, a holding não é algo que foi inventado recente, ela é um mecanismo aí, né, que tem aí 50 anos que é utilizado, mas ele sempre foi muito utilizado para alguns tipos de empresa e ele acabou se popularizando nas últimas 2 décadas como esse mecanismo de gestão que pode também ser utilizado nas empresas familiares de menor porte, ou mesmo no caso da gente de empresas de natureza rural. As propriedades rurais, elas podem também estar utilizando desses mecanismos para poder estar se organizando, profissionalizando, principalmente hoje que a gente vive essa insegurança muito grande que o campo está tendo do ponto de vista fundiário, com o MST, com as invasões que estão tendo, com questões de natureza tributária. A gente vive uma reforma tributária passando aí no Congresso, né? Hoje a gente está falando aqui em julho de 2023, né? Pode ser que você está vendo esse vídeo no futuro, mas hoje que a gente está passando pela reforma tributária, a gente não sabe como vai ficar efetivamente isso quando for passado, quais vão ser os impactos que isso vão ter no planejamento a médio e longo prazo, que seja inclusive na própria sucessão, seja na gestão da atividade rural. E a gente vive um momento econômico que não é muito, não é bastante instável quanto à questão de flutuação entre inflação e juros, né? Então a gente vive um cenário um pouco conturbado e que vai forçar a profissionalização dos produtores rurais. Quem quiser sobreviver vai ter que aumentar o grau de eficiência a mais do que o mau desempenho econômico que a gente vive vai estar tirando. A gente tem que produzir e conseguir mais eficiência do que o que a gente está perdendo no cenário global. Tem que crescer mais do que o Brasil, né? Então, mais ou menos essa que seria a lógica. Então, isso vai acabar tirando, sim, muitos produtores rurais da atividade rural nos próximos anos, infelizmente. É um mecanismo que é meio com seleção artificial. A gente vê aí entrada de forçando algumas matérias de natureza ambiental, por exemplo, uma área que eu advogo pessoalmente, que eu sou advogado ambiental e também, né, sou advogado empresarial ambiental, e quando a gente está lidando com isso, a gente vê alguns assuntos que quando toca no produtor rural, toca de maneira muito forçada, diferente do que seria esperado, não tem um respeito pela atividade rural, e a gente tem um pouco essa dificuldade, e a gente não sabe como vai estar no futuro, como isso vai ser regulamentado, como que isso vai impactar no nível de cobrança. Então, é uma dica que eu dou, né? Não necessariamente de fazer uma holding, mas de começar a investir hoje em mecanismos de ganho de eficiência, de profissionalização da atividade rural. Né? Esse é o motivo de estar criando essa série, né? Nesse momento, de estar retornando, devido a esse grau de instabilidade que a gente vive hoje, por conta, né, da reforma, mas somada ao cenário econômico, e de estar trazendo esse tipo de dica. E assim, a holding, ela é mais uma ferramenta de gestão, né, hoje, de risco e de eficiência e produtividade de uma propriedade rural. A gente tem outros mecanismos, tem mecanismos de hedge, de travamento de preço, tem mecanismos de investimento em dolarização da colheita, né? Então, assim, tem outros mecanismos de natureza, o planejamento tributário já da atividade descolado da holding, né, mas um planejamento tributário voltado para a atividade rural, mecanismos de governança específicos e tudo. A gente, né, tem outras ferramentas, tem a própria questão de índices, de melhoria de índices zootécnicos e agronômicos na fazenda. Então a gente tem vários mecanismos que podem garantir ao produtor que ele cresça mais do que o Brasil recua e que permita ele perpetuar na atividade e tá garantindo o legado dele para os filhos, para a próxima geração de produtores. Inclusive, né, um dos mecanismos quando a gente fala de governança e de gestão na sucessão que a holding permite é justamente isso, de garantir que os sucessores eles vão estar alinhados com o que é esperado do patriarca, do que vai ser instituído, garantir a perpetuação desse patrimônio, desse legado.
Então, assim, hoje fica, né? Hoje eu estou trazendo hoje um mecanismo aqui, né? De uma ferramenta a mais que tem para ser analisada dentro de um contexto de planejamento de uma propriedade rural, a utilização de holdings. Eventualmente no futuro a gente vai estar abordando esse assunto de modos mais específicos, né? Às vezes um vídeo específico sobre a parte de tributação, um ou mais vídeos, né? Porque é bastante extenso, mas alguns vídeos só sobre a tributação, né? Nas holdings rurais, só sobre a gestão patrimonial, a parte de legado, a parte de atividade, só sobre a parte de governança, e a gente vai estar fazendo vídeos mais específicos sobre holding, sobre outros mecanismos, né? E não só isso, de outro lado também trazendo aspectos, né, como já dito no início do vídeo, sobre a parte de gestão ambiental para propriedades rurais, quais são os impactos das regulações, na parte de organização, de novas tecnologias. A gente vai estar trazendo isso durante o tempo, né? Espero que trazer pelo menos 2 vídeos por semana aí, né, a princípio, para a gente estar trazendo isso. E espero que possa ajudar alguém aí, né? Aí você dá um like aí no vídeo aí e segue o canal, manda para alguém que você conhece aí que às vezes já comentou de holding e não sabia o que era. Não tinha a mínima noção. Você compartilha esse vídeo, manda aí no WhatsApp da família, se alguém quiser interesse, algum produtor que você conhece, que você acha que precisa de ter acesso a esse tipo de conteúdo. E a gente vai estar aí acompanhando vocês nessa jornada da fazenda, né, a jornada da propriedade rural nos próximos anos aí, para tentar melhorar o grau de eficiência das atividades no Brasil e garantir que o agro continua tocando o nosso país daqui para frente. Beleza? Forte abraço aí e até a próxima.